Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma bolsa fácil, rápida e também muito econômica de fazer. Apresento a vocês a bolsa Carina. Ela é uma belíssima tote bag, aquela bolsa básica que cabe tudo dentro, combina com qualquer look para você usar no dia a dia. E aí, gostou? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, então inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder as próximas novidades. Agora, se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu usei aproximadamente 240 metros do fio poliéster de 5 milímetros. Esse fio é maravilhoso, ele é extremamente macio, ao mesmo tempo que traz estrutura para a bolsa. Essa cor maravilhosa é a cobre dourado, agulha de crochê de 4 milímetros. Para o fechamento da bolsa, eu optei por esses fechos lindíssimos da Leider Acessórios. Eu usei, pessoal, na bolsa Bianca e vocês gostaram muito. E eu estou usando novamente aqui na bolsa Carina. Esse fecho, ele vem com botão imantado de 18 milímetros, ele mede 13 centímetros, é um tamanho excelente que você pode usar em qualquer modelo de bolsa. O link do fio e dos fechos eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, mas se você preferir, comente "eu quero" que eu te envio o link. Nós vamos iniciar fazendo 38 correntinhas. E vamos fazer essas correntes mais soltas, tá? Mais folgadas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 38 correntinhas e ficaram medindo 30 centímetros. Agora, eu viro as correntes para trabalhar aqui na parte de trás delas. Vou pegar nessas alcinhas, pulo a primeira e inicio na segunda. Olha, pulo a primeira e inicio na segunda, fazendo um ponto baixo. Próxima alcinha, um ponto baixo. Vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base, pegando aqui na parte de trás das correntes. Cheguei ao final, fiz 37 pontos baixos. Agora, faço uma corrente e viro meu trabalho. Pego aqui no primeiro ponto, pegando nas duas alcinhas, e faço o primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, e vamos ficar também com um total de 37 pontos baixos. Olha, estou chegando ao final da segunda carreira, vou fazer o último ponto. Terminei a segunda carreira, fiz um total também de 37 pontos. Faço uma corrente e vamos para a terceira carreira. Pego aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Então, estamos iniciando a terceira carreira. E nós vamos precisar de 8 carreiras, pessoal. Já fizemos 1, 2, 3. Eu vou adiantar aqui minhas carreiras e já volto com vocês. Olha, pessoal, já adiantei minhas 8 carreiras. Cada carreira com 37 pontos. E ficou medindo 7 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Então, a base da nossa bolsa já está pronta. Agora, a gente vai dar início à subida das laterais, né? A subida da bolsa. E eu vou marcar, pessoal, esse último ponto baixo que a gente fez, estão vendo, ó? Vou colocar aqui um marcador.
E vou fazer uma correntinha. Agora, a gente vai fazer um contorno. Então, eu volto aqui nesse mesmo ponto e coloco um ponto alto. E a gente vai trabalhar, a partir de agora, com pontos altos. Então, laço, venho aqui no mesmo ponto e coloco um ponto alto. Então, ficou assim. Marcamos o último ponto, fiz uma correntinha e um ponto alto. Esse ponto pertence a esse lado, tá? Nós fizemos 8 carreiras e vamos distribuir aqui 7 pontos. Então, eu já fiz um ponto. O próximo eu vou colocar aqui nessa parte mais baixa. Ó, 2, né? 1, 2, 3, 4, nessa parte mais baixa. Eu vou pegar aqui nessas duas alcinhas, olha. 5, estão vendo aqui? Na direção dessas alcinhas atravessadas, vou inserir a agulha aqui. 6. E o 7º ponto eu vou colocar aqui, na direção dessas alcinhas, aqui. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar esse lado onde temos 37 pontos, tá? E vamos colocar um ponto para cada ponto de base. Laço, pego aqui no primeiro ponto, olha. E vou colocando um ponto alto até o final, para cada ponto de base. Estou chegando ao final desse lado. Vou colocar o último ponto. Olha, então, desse lado, eu fiz 37 pontos altos. E agora, a gente vai trabalhar, pessoal, esse lado. E vamos distribuir aqui 7 pontos. Então, eu laço, insiro a agulha aqui, pessoal. Vou pegar nessas duas perninhas para não ficar muita abertura, tá? Olha, estão vendo que eu deixei uma perninha para trás? Para fechar um pouco aqui. Então, eu coloquei um ponto. Nessa parte mais baixa aqui, estão vendo, ó? Coloco 2. Já vou esconder nessa pontinha. 3. 4. 5. 6. E 7. Olha, então, aqui a gente distribuiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, eu vou trabalhar esse lado, onde temos 37 pontos. Então, eu pego aqui no primeiro ponto, ó. E sigo colocando um ponto para cada ponto de base até o final. Assim. Olha, estou chegando ao final, vou trabalhar o último ponto, que foi aquele ponto que a gente marcou, tá? Que era um ponto baixo, né? Tiro esse marcador e coloco um ponto alto nele. Marco novamente, tá? O último ponto. A gente sempre vai marcar o último ponto e o primeiro ponto. Aqui, pessoal, eu me esqueci de marcar, tá? Mas era para marcar o primeiro ponto. Marquei o ponto, né? E vou marcar esse primeiro ponto aqui, pessoal, que eu me esqueci de marcar no começo, mas é importante, a gente precisa marcar, tá? Então, primeiro ponto marcado da carreira e o último ponto. Terminamos a carreira, que é a nossa primeira carreira de pontos altos, né? A primeira carreira de subida, com 88 pontos. Olha, veja que a bolsa já está pegando forma, já está subindo.
E nós fizemos 7 pontos desse lado, 37 aqui, 7 desse lado e 37 aqui, totalizando, né, 88 pontos. Agora, a gente vai encerrar em cima do primeiro ponto alto que a gente fez e marcou, com um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, agora eu faço uma corrente. Pessoal, a gente vai trabalhar virando a bolsa assim, olha, do lado contrário, tá? Do lado avesso. Eu gosto de trabalhar assim porque eu acho que o acabamento fica melhor, além da bolsa ficar mais estruturada. Então, eu prefiro. Mas, se você quiser, pode trabalhar sem virar, tá? É opcional. Então, eu fiz aqui uma correntinha, eu vou laçar e vou fazer o primeiro ponto aqui em cima desse ponto marcado. Tiro o marcador e faço um ponto alto. Vou marcar esse primeiro ponto. Olha, marquei o primeiro ponto e estou trabalhando do lado avesso, tá? Do lado de trás. Agora, a gente vai colocar um ponto alto para cada ponto de base. Só isso. Até o próximo marcador. Olha, até aqui. Estou chegando ao final da carreira, aqui está o ponto marcado. Então, eu vou fazer o último ponto em cima dele. E vou marcar novamente. Sempre vou marcar. Então, segunda carreira de pontos altos pronta, com um total de 88 pontos. Agora, eu vou encerrar nesse ponto marcado, com um ponto baixíssimo. Olha, encerrei, faço uma correntinha e viro meu trabalho. Viro para o outro lado, né, no sentido contrário. Laço, tiro esse marcador, porque eu vou fazer um ponto em cima dele. Marco o primeiro ponto da carreira. E vou fazendo os pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Estou chegando ao final da terceira carreira de pontos altos. Olha aqui o ponto marcado. Vou fazer um ponto em cima desse ponto marcado. E vou marcar novamente. Então, terceira carreira pronta, com um total de 88 pontos. Agora, aqui nesse ponto marcado, a gente vai pegar pelas 2 alcinhas e fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Faço uma correntinha e viro meu trabalho. Nesse ponto marcado, eu faço o primeiro ponto. Marco esse primeiro ponto. E sigo colocando um ponto para cada ponto de base por toda a carreira. Então, estamos aqui na quarta carreira. Eu vou adiantar aqui as minhas carreiras e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Olha, já adiantei as minhas carreiras, fiz um total de 19 carreiras de pontos altos. E até aqui ficou assim. Os pontos ficam bem fechadinhos. Ficou com 36 centímetros de largura por 31 centímetros de altura. Agora, pessoal, antes de arrematar, só para vocês entenderem melhor, eu vou fazer as marcações de onde vamos subir as alças. Aqui está o último ponto
da última carreira, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou marcar aqui no quinto ponto. Olha, então eu marquei o quinto ponto. Agora, começo a contar aqui ao lado, né, do ponto marcado. Esse ponto eu não vou contar, começo a contar aqui ao lado. Preciso ter aqui no meio dos marcadores 27 pontos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vou marcar o 28. Agora, a partir do ponto marcado, eu vou contar 17. Então, eu conto o ponto marcado, tá? Aqui está, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora, sem contar o ponto marcado, eu vou contar 27 pontos. Então, eu pulo o ponto marcado e começo a contar a partir desse ponto ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Não marco 27, eu marco esse ponto ao lado, o 28. Olha, e aqui a gente precisa ter 17 pontos até esse marcador. Então, aqui eu conto o ponto marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No primeiro ponto aqui. 13, 14, 15, 16, 17 aqui com o ponto marcado, tá? Então, vamos recapitular. Desse marcador até esse aqui no canto, eu tenho 17. Entre os marcadores, eu tenho 27 pontos. Desse marcador até o próximo marcador, eu tenho 17. Entre os marcadores, eu tenho 27 pontos, tá? Totalizando 88 pontos. Então, pessoal, depois de fazer as marcações, agora sim, eu vou encerrar a última carreira. Tiro os marcadores. Olha, eu vou encerrar aqui do mesmo jeito, com um ponto baixíssimo no ponto marcado. E vou fazer uma correntinha, dar um espaço e cortar o fio. Vou apertar um pouquinho para firmar e ficou assim. Agora, eu faço um nó aqui no fio para a gente dar início aos cantos onde vamos subir as alças. Então, eu fiz um nó, pessoal, eu vou deixar assim na agulha, não vou tirar. E eu vou iniciar aqui, pessoal, pelo lado avesso, porque a gente está trabalhando virando o trabalho, né? Então, aqui, para fazer o canto, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Então, a última carreira, a gente terminou do lado direito. E eu preciso agora trabalhar pelo lado avesso. Por que que eu trabalho assim? Porque além de trazer mais estrutura para a bolsa, na hora de fazer as carreiras de ida e vindas aqui do canto, a sua peça não vai ter aquela marcação, aquela divisória de pontos feitos por um lado, né? Se a gente fizesse em sentido normal dos pontos, o ponto alto, ele fica com a aparência, né? Com um estilo, uma aparência. Quando a gente faz virando, ele muda, tá vendo? Para não ficar apenas com o canto marcado, assim, com essa diferença, por isso que eu faço a bolsa desde o começo, virando o trabalho, além, né, como eu já falei, de trazer mais estrutura. A tua bolsa vai ficar mais estruturada, feita dessa forma. Então, pessoal, dito isso, vamos aqui começar o canto. Tiro o marcador e nesse ponto marcado, eu vou inserir a minha agulha já com o fio aqui preso, vou trazer e fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, a gente vai fazer, pessoal, um ponto baixo empilhado, que ele vai ficar aqui em cima desse primeiro. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, na perninha do ponto, vou trazer o fio, vou dar altura
e vou fazer o ponto baixo. Então, aqui a gente fez 2 pontos baixos, um em cima do outro, para simular o nosso primeiro ponto alto da carreira, tá? Olha como ficou. Agora, a gente vai trabalhar escondendo essa pontinha para já ir arrematando. Então, a partir aqui do segundo ponto, eu faço os pontos altos normais, ó. Então, nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Precisamos ter 17. 12. Esconder essa pontinha aqui também. 13. 14. 15. 16. E aqui no último ponto, o ponto marcado, o ponto de número 17. Olha, então nossa primeira carreira ficou assim, com 17 pontos altos. Agora a gente vai virar o trabalho e vamos iniciar com o ponto baixo empilhado. Então, eu vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto, olha. Dou altura, faço um ponto baixo, insiro a agulha aqui nessa perninha do ponto, trago o fio e faço o segundo ponto baixo, olha. Então, fizemos aqui o ponto baixo empilhado para simular um ponto alto. E a partir da segunda carreira, a gente vai iniciar as reduções. Então, vamos fazer dessa maneira. Vamos fazer aqui a primeira redução. Eu vou laçar o fio, vou inserir aqui no próximo ponto, vou trazer o fio da altura, laçar, tirar 2 alças, deixar na agulha, laço, venho para o próximo ponto, trago o fio e dou altura. Laço e tiro 2 alças. Dou altura, fico com 1, 2, 3 alças na agulha, agora eu laço e tiro todas de uma vez. Então, fizemos aqui, pessoal, uma redução de ponto alto, tá? Reduzimos um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar próximo do final. Quando me restarem 3 pontos, a gente vai fazer outra redução. Olha, estou chegando ao final, tenho 1, 2, 3. Vou trabalhar a redução em cima desses 2 pontos. Então, eu vou laçar, vou inserir a agulha, trago o fio, dou altura, laço e tiro 2 alças. Laço, venho para o próximo ponto, trago o fio, dou altura, laço e tiro 2. Tem 1, 2, 3, agora eu laço e tiro todas. Fizemos mais uma redução igual a gente fez aqui. Agora eu laço e vou trabalhar o último ponto, em cima aqui daquele segundo ponto baixo empilhado. Faço um ponto alto normal. Segunda carreira aqui do canto pronta, com um total de 15 pontos. Agora, sem fazer correntinhas, eu viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto, olha. Faço um ponto baixo e o ponto baixo empilhado aqui em cima. E aqui nesses 2 pontos, a gente vai trabalhar a redução. Então, eu laço, insiro, laço, tiro 2 alças, laço, próximo ponto, trago, laço, tiro 2, tenho 3, tiro todas. E vou fazer pontos altos até me restarem 3 pontos lá no final.
Olha, tenho 3 pontos. 1, 2, 3. Vamos fazer a redução. Tiro 2 alças, deixo na agulha, laço novamente, venho para o próximo. Tiro 2 laçadas e tenho 3, laço e tiro todas. E faço um ponto alto aqui no final. Terceira carreira pronta, com um total de 13 pontos. Viro o meu trabalho, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo aqui em cima, né? Formando o ponto baixo empilhado. Faço uma redução, laço, venho para o próximo, insiro, tiro 2 alças e deixo na agulha, laço, próximo ponto, tiro 2 alças, tenho 3 na agulha, tiro todas. Agora, eu vou fazer pontos sobre ponto até me restarem 3 lá no final. Olha, tenho 3 pontos aqui no final, 1, 2, 3. Vou trabalhar a redução. Laço, próximo ponto. Laço, tiro todas. E faço um ponto alto aqui no último ponto. Quarta carreira pronta e ficamos com um total de 11 pontos. Viro o meu trabalho. Faço o ponto baixo empilhado aqui no primeiro ponto. Laço, venho para o próximo, deixo na agulha, próximo. Tenho 3 alças na agulha, laço e tiro todas. Tenho 3 pontos, vamos iniciar a redução. Fiz a redução, agora faço um ponto alto aqui no final. Quinta carreira pronta, com total de 9 pontos. Viro o meu trabalho, faço um ponto baixo empilhado. Faço a redução, laço, venho para o próximo. Laço e tiro todas. Próximo ponto. Até me restarem 3 ali no final. Tenho 1, 2, 3. Vamos iniciar a redução. Próximo ponto. Tenho 3 alças, laço e tiro todas. E um ponto alto aqui no final. Olha como está ficando. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E na sexta carreira, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vamos para a sétima e última carreira de redução. Então, eu viro meu trabalho, faço um ponto baixo e um ponto baixo empilhado. Agora, uma redução. Faço um ponto alto aqui no meio e tenho 3 aqui no final. Faço a redução. Laço, tiro todas e um ponto alto aqui no final. Então, pessoal, aqui na sétima carreira nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, a gente vai fazer redução até ficar com 5 pontos. E a partir de agora, eu vou fazer 10 carreiras, cada carreira com 5 pontos. A gente não vai mais fazer redução, tá? Então, eu vou só virar o trabalho. Vou fazer o ponto baixo empilhado, a gente sempre vai iniciar com ponto baixo empilhado. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4 e 5. Olha, 5 pontos. Viro o meu trabalho. Faço um ponto baixo empilhado.
Então, eu vou fazer 10 carreiras com 5 pontos e já volto com vocês. Se você quiser fazer a sua alça maior, basta fazer mais carreiras, tá, pessoal? Nessa parte aqui é opcional. Olha, pessoal, já terminei a alça, fiz 10 carreiras com 5 pontos baixos. No total, aqui na parte da alça, fizemos então 17 carreiras. Ficou assim, eu vou medir. Então, ficou medindo 28 centímetros. Agora, eu vou cortar o fio, vou deixar um pedaço. Vou trazer esse fio para frente e vou deixar assim. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Olha, pessoal, já adiantei a alça aqui do outro lado. Fiz do mesmo jeito, né, que a gente fez aqui, com 17 carreiras. Agora, eu vou cortar o fio. Vou deixar essa sobra. Agora, usando uma agulha de tapeceiro, a gente vai fazer a costura, pessoal, a união das alças. Eu vou inserir aqui no primeiro ponto, pegando apenas na perninha de cima. Aqui do outro lado. Pego um ponto de um lado e um ponto do outro, apenas na perninha de cima. Cheguei aqui no último ponto e vou pegar o último ponto aqui do outro lado. Terminei esse lado, agora eu vou arrematar aqui atrás, olha. Então, eu venho aqui para o outro lado. Vou fazer um nó. E vou esconder o excesso aqui por dentro. Agora é só cortar e selar com a chama do isqueiro. Já terminei a costura desse lado, agora eu vou costurar essa outra pontinha aqui, pessoal, do outro lado. Do mesmo jeito. Ponto a ponto. Eu deixei 2 pontinhas porque a gente já vai arrematando e ao mesmo tempo costurando. E fica mais reforçado também dessa forma. Pegar aqui no cantinho para ficar com acabamento melhor. Agora eu vou fazer um nó. Opa. Fazer um nozinho. Vou apertar. Depois de fazer o nó, é só esconder a pontinha, cortar e selar com a chama do isqueiro, igual a gente fez. Costura da alça pronta e ficou assim, super discreta. Agora eu vou dobrar a bolsa para a gente pesar. Olha, pessoal, ficou pesando apenas 439 gramas. E 439 gramas equivale a 229 metros. Eu vou deixar anotadinho aqui para vocês. E 439 gramas equivale a 229 metros do fio poliéster de 5 milímetros. Olha o tanto que sobrou aqui no cone, pessoal. Essa bolsa é bastante econômica. E agora vamos costurar o fecho na bolsa. Estou mostrando para vocês a bolsa Bianca. E eu vou usar, pessoal, o mesmo fecho que eu usei na bolsa Bianca, que é esse fecho maravilhoso, de couro ecológico, com botão imantado. Vou deixar o link da bolsa Bianca aqui na descrição do vídeo, tá? Olha, pessoal, a Leider Acessórios tem vários modelos. Eu vou usar esse fecho modelo laço, que é belíssimo,
na cor café. Ele vem com um botão imantado de 18 milímetros e esse fecho tem um tamanho excelente, olha, de 13 centímetros. Com esse tamanho você pode usar em qualquer modelo de bolsa. Eu vou deixar o link da Leider Acessórios aqui na descrição do vídeo. Para costurar o fecho, a gente vai encontrar o ponto central, que é muito fácil, pessoal. Entre as alças, nós temos 27 pontos, né? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, meu ponto central é o ponto de número 14. Eu vou marcar esse ponto. Então, entre o ponto 14 que eu marquei, a gente ficou com 13 de um lado e 13 do outro, totalizando 27 pontos. Já marquei aqui o outro lado, que é a parte de trás. Essa é a parte que eu escolhi para frente, tá, pessoal? Essa parte aqui, apesar dos arremates serem imperceptíveis, eu deixei para trás. Para costurar, eu vou usar linha de nylon e essa é a numeração que eu gosto de usar. E agulha comum. Olha, já costurei o fecho e ficou assim. Olha que lindo. A parte de trás. Aqui, pessoal, eu dei 2 passadas, tá? Eu costurei 2 vezes. Eu vim até aqui e voltei costurando. Para ficar mais reforçado, tá? Olha, já costurei o fecho e ficou assim. Olha que lindo. A parte de trás. Aqui, pessoal, eu dei 2 passadas, tá? Eu costurei 2 vezes. Eu vim até aqui e voltei costurando. Para ficar mais reforçado, tá? E a nossa bolsa já está prontinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Deixe para mim também o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.